tarde a todos, como vocês estão? Estamos aqui para agradecer a Deus por mais um lindo dia, por mais uma linda tarde e agradecer a cada família pela participação, pela ajuda de cada um de vocês. Hoje na aula de Geografia, 10 de setembro, vamos ver um pouquinho sobre a agricultura familiar e a agroecologia. Lá no livro de vocês, lá na página 26, tem dizendo assim: a agricultura familiar, de modo geral, está relacionada à produção de alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Mas é preciso considerar que é um país tão grande, e isso pode significar percorrer longas distâncias até chegar aos locais de produções ou os de consumo. Além disso, muitas famílias rurais podem produzir para exportação. As grandes distâncias percorridas e as exigências feitas para exportar produtos agrícolas a outros países indicam que investimentos em ciência e tecnologia devem ser prioritários para melhorar a produção de pequenos agricultores. Nós vimos na aula passada que a tecnologia, a ciência, está cada vez mais desenvolvendo, novos gêneros aí de produtos alimentícios que eles tenham melhor qualidade, que ele tenha um sabor gostoso, agradável. Então, isso tudinho é geneticamente mudado. Foi o que nós vimos na aula passada. E vimos também que a agricultura, ela é um grande setor de desenvolvimento econômico do nosso país, que é vendido muito para fora, exportado muito para fora. Estamos agora vivendo uma fase que os alimentos estão ficando muito caros. Por quê? À medida que o dólar vai subindo, então os produtos começam a subir de preço também. Deveria ser mais barato, já que é produzido aqui, mas não, eles fazem uma relação aí diferente em relação a esses valores aí. A agroecologia é uma das alternativas adequadas às famílias do campo, como plantio sustentável de alimentos, como vistas e preservação ambiental, solo, água, vegetação nativa, aliado ao desenvolvimento da agricultura familiar. Trata-se do estudo da agricultura sobre um ponto de vista ecológico, ou seja, visando o equilíbrio ambiental sem reduzir a biodiversidade. Para tanto, utiliza adubos orgânicos que não contêm produtos químicos com variação de produtos cultivados, sem usar organismos geneticamente modificados, tampouco defensivos químicos, muitas vezes chamados de agrotóxicos. A agroecologia valoriza e respeita, portanto, o modo de produção tradicional e, ao mesmo tempo, agrega inovações científicas e tecnológicas, o que é bom para o agricultor, para o ambiente que eles consomem. Então, a agricultura familiar está cada vez mais desenvolvendo. As produções que estão sendo feitas no seu sítio, nas suas chácaras, no seu pequeno terreno, estão sendo vendidas, cada vez mais. Só que aí acaba utilizando produtos geneticamente mudados. Já a agroecologia, ela desenvolve o quê? Um projeto que a agricultura, utilizando as novas tecnologias para ajudar, sem deixar perder ali a preservação nativa da natureza ali, deixa tudo natural, tudo orgânico, sem adubos fertilizantes com agrotóxicos. Então eles fazem de tudo naturalmente. Hoje estamos vendo muitas pessoas postando muito nos stories, no Instagram, nos Face, eles consumindo alimentos diretamente dos seus quintais. Então eles produzem ali feijão, milho, frutas, verduras, os legumes, e dali mesmo eles consomem para si e dá para vender para alguns vizinhos e ainda tem pequenos lucros. Geralmente passa muito nos programas do sábado. Aqui tem, principais técnicas da agroecologia: o manejo direto no solo, diretamente no solo. Rotação de culturas, eles ficam mudando o cultivo dos tipos de cultura e os nutrientes do solo. Tira um, coloca outro. Tirou soja, plantou milho, tirou milho, plantou feijão. Então, eles estão sempre aproveitando, não estão queimando, que muitas vezes, por isso tem muitas queimadas, que eles queimam aquelas plantações que estão ali, aqueles matos já estão secos, e acaba tendo essa devastação enorme. Então, fica fraco o solo, polui o ambiente e ainda mais prejudica outros seres vivos. E o adubo
orgânico utilizado como estercos, que são restos de culturas e compostos orgânicos. Então, o adubo dos animais, que são o cocô dos animais, as fezes dos animais, eles acabam colocando para o plantio. Eles lavam, tiram toda aquela urina, tem que ter aquele processo, deixa secar, tirar a urina para não ir aquela acidez, colocam no solo e ali mesmo eles plantam, ele já é um adubo orgânico. Então, a agricultura familiar e a agroecologia estão cada vez mais crescendo no nosso país. O Brasil tem 70% dos alimentos que vão à mesa dos brasileiros são da agricultura familiar. Então, o que é agricultura familiar para você? A resposta de um agricultor, Gelson Zwin, ele diz o seguinte: significa a chance de ter uma inteira em casa, o alimento da mesa como profissão, qualidade de vida e, mais que isso, a oportunidade de ver outras pessoas felizes e o resultado do trabalho dele. A gente às vezes come uma banana ou uma maçã, qualquer fruta, e sente um sabor diferente. Então aquilo dali são tudo o que? São muito hormônio que eles colocam, são muitos produtos químicos para aquela fruta crescer rápido, tira antes do tempo. E aquelas que a gente consome direto do pé, que não tem tanto agrotóxico, então elas têm um sabor diferente, elas são muito mais gostosas. Lá na página 28, tem aí para você marcar verdadeiro ou falso, lendo as questões aí. A agroecologia utiliza ciência e tecnologia na produção agrícola e é compatível com a agricultura familiar, verdadeiro ou falso? Os investimentos em inovações e tecnologias são importantes para melhorar a produção, verdadeiro ou falso? De maneira geral, a agricultura familiar está relacionada à produção de alimentos, à preservação do ambiente, à valorização do trabalho no campo, verdadeiro ou falso? 2. Com relação aos textos, responda. O que significa agricultura familiar para o agricultor Gelson Zwin? Então, vai ler o texto que tem lá na página 27. Quando ler, você vai explicar aí com as palavras que ele utilizou o que significa agricultura familiar para ele. B. Destaque no trecho do texto em que o agricultor define a importância da agricultura familiar na vida das pessoas do campo. C. Qual é a participação da agricultura familiar no Brasil? Lembrando que a agricultura familiar no Brasil, ela tem 84,4% dos estabelecimentos agropecuários, sendo responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa da população. Na página 29, tem um texto, Sistema Agrícola Tradicional dos Apanhadores de Flores, sempre viva, pode ganhar reconhecimento do FAAM, que é um órgão, né? Então, qual a importância das flores vivas? Então, tudo isso aí. Então, seja flores, seja alimentos, tudo isso daí, as pessoas utilizam geralmente veneno, utilizam fertilizantes demais. Tudo isso aí são industrializados, né? Tem produtos químicos e acaba com o sabor, com as cores, com o gosto. Então, a agricultura familiar está cada vez mais crescendo no Brasil e a agroecologia, onde eles ali mesmo, naquele setor do sítio, preservam o meio ambiente com as matas. Ali embaixo já faz a parte dali, se for animais for gado, faz a parte do curral. As fezes do gado já servem de estrumo para colocar lá no solo, né? Eles mesmos cavam, eles mesmos plantam, colhem sem nenhum agrotóxico. E os alimentos ficam muito saborosos. E hoje em dia tem muita gente doente. Por quê? Porque os alimentos têm muitos produtos químicos. Então, vamos fazer a leitura aí do texto, responder essas questões que tem aí. E uma ótima tarde a todos vocês. Não descuide, continue usando álcool em gel, continue usando sua máscara. Saiu de casa, coloque. Cuide-se, preserve-se. Um cheiro bem grande. Tia tá morrendo de saudade de todos vocês. Até já!